bem-vindos. Olá! Sejam todos bem-vindos. Que delícia começar a semana assim, né? Com live e conteúdo maravilhoso, com pessoas especiais. Amamos tudo isso, Dani. Seja bem-vinda, amada. Nós também amamos tudo isso. E que delícia, né? Nós podermos estar aqui reunidos, falando de assuntos tão importantes, tão relevantes para começar a nossa semana cheia de energia, cheia de novos olhares, de novas possibilidades, de reencontro com o que nós já temos de melhor dentro de nós, acessando informações que já estão em nós, só que por um motivo ou outro nós vamos nos desligando, esquecendo. E bom dia, Ana, seja bem-vinda. E também a gente vai deixando de ter este foco. Por isso, nós nos desencontramos dessas informações que já estão todas dentro de nós. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui um terapeuta estudioso, maravilhoso, que tem muito conhecimento para agregar à nossa vida, o Leôncio, que é um estudioso da medicina germânica. E por que falar da medicina germânica? De uma forma leve, de uma forma transparente, de uma forma integrativa, para que nós possamos sair das nossas caixinhas, sair das nossas jaulas mentais, ampliar nossos pensamentos e, com isso, ampliar muito as possibilidades de autocura. Já vou chamar aqui o Leôncio, que já está presente na nossa live. Leôncio, querido, consegue? Bom dia, Adriana. Sejam todos bem-vindos. Olá. Leôncio, bom dia, meu amigo. Que honra ter você aqui comigo. Bom dia, Gabriele. O prazer é todo meu, né? O prazer é todo meu. Eu fico muito feliz porque eu sei que a tua agenda é lotada, eu sei que você tem muitos compromissos e você tirar esse tempinho para estar aqui conosco é realmente um motivo de muita alegria. E honramos a tua presença aqui, tá bom? Ok. Bom dia, Dani, bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, ter uma conversa bem leve, bem gostosa, aproveitando toda a expertise aqui do Leôncio, para que nós possamos compreender um pouquinho mais desta medicina sagrada que eu venho trazido aqui como conteúdo, desta medicina que é ampla, gigante e divina mesmo, para que nós possamos ter um pouquinho mais de conhecimento sobre nós mesmos, que é isso que a medicina germânica faz, trazer esse olhar para dentro de nós, sair do mundo externo e devolver as nossas capacidades de focar para o lado certo. Então, Leôncio, querido, gostaria que você se apresentasse, por gentileza, para as pessoas que não te conhecem ainda. Ok. Então, meu nome é Leôncio Madruga, eu sou um terapeuta de medicina germânica, já conheço medicina germânica desde 2013, né? E nessa época, a minha esposa pegou um câncer, né? E começou a se tratar com tecnologia tradicional. Mas eu já tinha uma ideia que a medicina tradicional tem uma série de restrições, né? Poucas pessoas se curam com a medicina tradicional, né? 5% no máximo em 5 anos. Então, eu comecei a procurar tecnologias alternativas de curar câncer, né? E passei 4 anos pesquisando isso na internet. E lá eu conheci Hammer, né? E achei muito estranho aquelas ideias de Hammer, né? Tão estranho que deixei de lado, né, o material do Hammer e continuei pesquisando outras coisas. E a minha esposa, ela se curou depois de 1 ano, totalmente do câncer, né? Apesar da quimioterapia. Hoje eu sei que apesar da quimioterapia ela se curou. Mas os médicos tinham certeza que era por causa da quimioterapia. E teve um médico, né, hepatologista, que disse que
todo o tumor de fígado, minha esposa tinha tumor do sigmoide, intestino, né? E no fígado. Ele diz que todo tumor que vem do fígado, ele sempre volta, né? Todo tumor que cura com quimioterapia no fígado, ele sempre volta e volta mais agressivo. E isso, você sabe, foi um choque para minha esposa. Foi um choque para mim. E nós não conversamos sobre isso. Nem eu e minha esposa não conversamos sobre isso. Nós ficamos travados, os dois ficamos travados. E a partir daí, 6 meses depois, minha esposa tem um novo câncer no fígado, né? Porque ela percebeu que ia voltar, ia ter problemas de câncer de novo, ia emagrecer, pumba, câncer no fígado. Aí nós voltamos no oncologista e falou, isso é tranquilo. Minha esposa tinha câncer espalhado no fígado, né? Então não dava para fazer nada, nem tirar um pedaço dava, né? Ele falou, não, mas agora é um tumor só, isso é fácil, a gente queima esse tumor e está tudo resolvido, né? Aí nós fomos queimar. E o hepatologista diz, não adianta queimar, porque vai voltar de novo, já voltou uma vez, vai voltar outra vez. E a Unimed não vai aprovar esse procedimento de queimação desse tumor. Mas nós entramos na Unimed. Aí foi o segundo choque, né? E a Unimed aprovou a queimação do tumor. Mas dali uns 30 dias, mais ou menos. Quando minha esposa foi fazer, já fazia, eu acho que 2 meses que ela tinha detectado um tumor no fígado, né? Com PET scan. E quando foi fazer a queimação, eles fazem uma nova tomografia para poder colocar, né, a sonda exatamente bem no meio do tumor para poder queimar, uma sonda com alta frequência, né? E aí o cara viu que tinha mais 4 tumores junto do primeiro, né? Então, nesse 1 mês, né, 2 meses, tinham crescido mais 4 tumores, por conta do choque que minha esposa levou com os médicos. Aí o cara queimou, né? Mas o choque ainda estava lá, e novamente voltou o tumor. E daí começamos a procurar, e não teve solução, né? Levei minha esposa para Brasília, parei a quimioterapia completamente, fomos para Brasília usar uma máquina eletromagnética que tinha sucesso comprovado com câncer de fígado. E, de fato, lá, por 2 meses, ela tratou, os tumores dela reduziram pela metade. Mas ela sofreu uma quimioterapia muito agressiva, porque o câncer dela crescia muito devagar. Ela detectou o câncer quando o câncer já tinha uns 4, 5 anos de idade, né? E, nesse caso, câncer de fígado e intestino, a pessoa morre em questão de 6 meses, 8 meses. A pessoa estava há 4, 5 anos sobrevivendo e não sentia nada de sintoma. Apareceu, por acaso, no exame de sangue. Então, a quimioterapia foi pesada, porque esse tumor crescia devagar. Então, depois de 4 anos de quimioterapia, o fígado da minha esposa já não conseguia se recuperar. E ela teve um colapso fulminante do fígado lá em Brasília. E veio a falecer, né? Depois que ela morreu, eu comecei a estudar com mais detalhes a tecnologia de Hammer, né? E me apaixonei por ela, né? Chorei a primeira vez, quando percebi que eu podia ter ajudado minha esposa. Se eu tivesse lido o módulo do Hammer logo em 2013, né? Mas como estava tendo sucesso com a quimioterapia, eu deixei de lado, né? E como eram muito estranhas as ideias do Hammer, né, no manual dele, para mim, que sou engenheiro, né, eu deixei de lado isso. Então, hoje, eu sou terapeuta, trato câncer principalmente, mas qualquer doença é tratada, né? E hoje, cada cliente de câncer que eu ajudo a superar os problemas, né, é um tributo à minha esposa, no fundo. Então, estou aqui, né, nadando de braçada para poder ajudar quem for possível, né? E, claro que eu sozinho não faço nada, né? Tem muito mais problemas aí no mercado. Por isso, essa divulgação é importante para que mais pessoas se interessem pela mexicana germânica, entendam, possam usar, mais terapeutas possam aprender mexicana germânica, porque nós precisamos da tecnologia, né, para minorar o nosso sofrimento, né, e conseguir ter liberdade de ação, como você falou, né? As coisas ficam muito claras, né? Claríssimas, extremamente claras, quando a gente conhece a mexicana germânica e vê como o processo atua na gente, em termos de doenças físicas ou doenças mentais também, né? E como é simples, né?
Olha que linda a tua trajetória. E eu me arrepiei aqui quando você contava, porque passa um filme, né, na nossa cabeça também das nossas histórias, né, Leôncio? Uhum. E quero dar as boas-vindas aqui para a Miriam, uma grande terapeuta também. Mas olha só, você era engenheiro, uma área totalmente técnica, nada humana, entre aspas, porque hoje tudo é humanizado, graças a Deus, mas a gente não estuda para isso, a gente vai descobrindo essa humanização na nossa trajetória, né? Mas você saiu da engenharia para a terapia, e isso nos prova aqui já uma grande quebra de paradigmas, né? Que todos nós temos a mesma capacidade de aprendermos coisas novas se nós estivermos dispostos, né? E é lógico que não precisa necessariamente passar por uma dor como você passou, a perda da sua esposa pelo câncer, pela falta, não foi pelo câncer, foi pela falta de conhecimento, né? Sim. Que levou. E também, né, Leôncio, a gente tem um ser maior aqui que nos guia e que determina o nosso tempo aqui. Então, se aconteceu, a gente sabe hoje, a gente compreende, né, que tem essa força maior que guia tudo, e que aconteceu porque tinha que acontecer desta forma, né? E até ela fez a missão dela de te trazer até a medicina germânica para você ajudar tantas pessoas. Talvez essa tenha sido a grande missão dela para você, né? E você aceitou essa missão lindamente, assim, e você falou do choque, né? O choque que ela levou tendo o diagnóstico, depois o choque no tratamento, os vários choques da medicina tradicional falando que não tinha o que fazer porque podia tratar paliativamente e o câncer voltaria, né? E esses choques a gente sabe hoje que ele tem um nome, né? Que é um DHS, que é uma raiz, né? Que é onde tudo começa, que é o nosso buraquinho, a nossa caixa preta, que é o buraco negro ali da nossa mente, né? Onde nós não conseguimos explicar e apenas sentir. Então, até na chamada da nossa live ali eu coloquei, será que existe uma raiz mesmo? E essa raiz você já trouxe aqui para nós com muita clareza, né? Que são esses choques que nós vamos recebendo durante a nossa vida. Às vezes pequenos, às vezes grandes, mas todos são choques, porque cada ser, cada pessoa, com o seu legado, com a sua cultura, com a sua educação, com a sua trajetória, percebe esses choques de formas diferentes, né? Então, eu gostaria de deixar contigo a palavra para você nos exemplificar, se você puder, o que é a raiz dos problemas para você. E eu falo problemas porque podem ser emocionais, podem ser físicos, mentais, podem ser espirituais, né? Exatamente. Então, fica contigo a palavra. Então, esses choques, né, eles são as raízes dos nossos problemas, né? Então, cada doença, né, cada problema que nós temos tem uma raiz, né? Nesses 4 níveis que você falou, do espiritual ao físico. E esses choques são choques que a gente fica travado, né? A gente sente aquela dor, aquele mal-estar, ou aquela raiva, ou aquela vergonha, uma emoção muito intensa e desagradável, e eu fico travado, né? Eu não brigo com o problema e nem fujo do problema, né? Eu não deixo para conversar mais tarde sobre a situação, né? Ou então eu não quero falar sobre isso. Eu fico travado. Eu sofro sozinho o problema. Dessa percepção, o nosso organismo, né, a vida na Terra aqui está há bilhões de anos existindo, né? E lá no começo, a Bíblia fala da lei, né, de Deus crescer e multiplicar, né? Então, todos os organismos na Terra têm essa lei embutida do seu DNA e seguem à risca essa lei, crescer e multiplicar. E nós não somos diferentes. Mas, para que eu possa crescer e possa multiplicar, eu tenho que sobreviver, né? Então, a sobrevivência é importante no processo, né, para crescer e multiplicar. Então, todos nós temos o instinto de sobrevivência, que é um instinto forte. E nessa sobrevivência, eu tenho dificuldades para enfrentar, né? Às vezes, eu tenho que atravessar um rio a nado e eu não sei nadar, né? Eu tenho que dar um jeito, né?
arranjar um tronco, né, uma boia ou coisa parecida, para superar o problema e passar do outro lado, mesmo não sabendo nadar. Se eu sei nadar, não é um problema atravessar o rio, né? Mas se eu não sei nadar, isso é um problema, né? Mas se eu arranjar uma boia, isso deixa de ser problema. Então, a situação que a gente enfrenta no dia a dia são todas situações que podem gerar mal-estar. Mas não é a situação que nos causa problema. O que nos causa problema é o choque que eu percebo, né? Que me deixa travado naquela situação. Se eu não travar, não tem problema nenhum. Mas se eu travo, aí eu levo um choque. E aí, o nosso DNA, né, que tem bilhões de anos de evolução, aprendeu que se eu tenho um choque, eu fiquei travado, eu tenho que me superar nesse problema para da próxima vez não ficar travado, né? Para que eu possa superar isso de um jeito ou de outro. Então, o nosso organismo joga uma doença, né, associada àquele choque, né, para que eu, procurando superar a doença, eu supere o choque. E em superando o choque, eu me cure, né, e evite ter novas doenças, né. Tem um livro chamado A Doença como Caminho, de dois alemães, né, um médico e um psicólogo alemão, escrito na década de 90, que ele fala esse conceito exatamente, lá atrás, né, do tempo que o Hammer iniciou, um pouco depois do Hammer iniciar o trabalho dele, onde ele diz que toda doença é de um choque, né, que ele chamou como um desequilíbrio da consciência, né, e como reflexo desse desequilíbrio da consciência, eu tenho a doença, né, doença no olho, doença no pé, no estômago, no intestino, seja onde for, eu tenho uma doença. E que basta eu equilibrar minha consciência de novo, botar ela em equilíbrio, naquele aspecto, que a doença se cura, né? Porque a doença é um reflexo da consciência. Se a consciência está curada, o corpo também fica curado. Então, o nome do livro, A Doença com o Caminho, esse conceito. A doença, sendo um desequilíbrio da consciência, é um caminho para a evolução espiritual. Na medida que eu, curando a doença, eu tenho que primeiro curar o espírito, né? Curar a consciência, digamos assim. Então, a doença como caminho é isso. A doença é um caminho para a evolução espiritual, né? Ou evolução de consciência. E é perfeita essa frase. Eu li esse livro, mais uns 10 livros que eles escreveram também, mas todos eles eram na linha da psicossomática, de ver os sintomas que a pessoa tem e o provável origem dessas coisas. Provável origem, né? E quando eu estudei Hammer, que é a medicina germânica, Hammer foi preciso. Tal problema é tal doença, né? Ou tal doença é tal problema. Com Hammer não há dúvida sobre o tipo de problema que a pessoa tem, né? A gente sabe que se a criança está com um problema de botoeja no rosto, é falta de contato com a mãe o problema, né? Está com um problema na pele, é falta de contato com a mãe. Eu tenho um irmão psiquiatra que diz que quando a criança tem um problema na pele, ele manda deixar a criança pelada, a mãe pelada, e a mãe abraça a criança e fica abraçada com ela. Esse contato pele com pele faz a doença curar, né? Porque a causa do problema é conflito de contato, né? Você sabe disso. Então, a falta de contato gera doenças na pele. Contato em excesso também gera doenças na pele. Se alguém encosta no meu rosto que eu não quero que encoste, fica tudo pipocadinho aqui, né? Dizendo, ó, não quero esse contato, né? Ou então a ausência de um contato gera eczemas no rosto, né? Então, a doença, ela vem para fortalecer a gente, para indicar para a gente que problema que tem que ser resolvido no fundo. E não é a doença em si o problema. A doença é o desequilíbrio da consciência. É aquele choque que foi absorvido e não foi resolvido, digamos assim, né? Então, essa é a maravilha da germânica. Na hora que você trata o choque, a ponto de você agora não é mais um choque aquilo para você, você consegue enfrentar aquela situação, a doença entra em remissão, né? Então, eu tenho tratado doentes de câncer, né? E, pela medicina tradicional, eles receberam um milagre, né? Muitos doentes que eu tratei se curaram, né? Doenças terminais se curaram em 30 dias dos seus cânceres, né? Nem todos se curaram, né? Mas muitos se curaram. E os médicos acham que é um milagre. E não é milagre. Isso aqui é apenas tecnologia avançada, né? Tecnologia de Hammer, no fundo. E eu não curei ninguém. Esses que eu disse que eu tratei, né? Eu tratei, orientei eles, mas eles se curaram, né? É a pessoa que se cura ao curar a sua própria consciência.
Eu apenas ajudo nesse processo, né? Como quem pega uma criança pela mão e leva para o caminho certo, mas ela que caminha até lá, né? Que lindo. E o Dr. Hammer, ele foi muito iluminado, com toda certeza, porque mesmo a gente não tendo religião, não estamos falando aqui de religião ou crenças, está escrito lá na Bíblia daquele maior líder que já existiu na face da terra, que Jesus dizia, né? É a tua fé que te curou, levanta e anda. Sim. É isso que o terapeuta da medicina germânica faz. E os demais terapeutas também, não só da medicina germânica. A gente estuda formas, técnicas de mostrar um caminho. E a medicina germânica, ela vem como um destrave deste momento do choque que nós vivemos, e seja ele pequeno ou grande, mas ele nos travou, ele nos deixou impotente, entre aspas, diante de uma situação que seria natural, primitiva, que seria lutar ou fugir. Se nós não conseguimos lutar ou fugir, nós ficamos travados diante de um problema, e aí nós precisamos nos tornar resolvedores deste problema, para sair desta situação. Se nós não nos tornamos resolvedores deste problema, a doença realmente vai sucumbir, porque nós ficamos paralisados, deixando que o nosso organismo entre em colapso. Então, nós precisamos desta reação. E aí, quando nós não temos essa reação sozinhos, o terapeuta vem para nos auxiliar a olhar onde está esta trava, que é a raiz do problema, seja ele o motivo que tiver, para nos indicar outros caminhos, outras possibilidades. É como se nós ajustássemos os caminhos da natureza, né? Porque nós já temos esta força, nós já temos as respostas. E sozinhos, na grande maioria das vezes, se não 100% das vezes, nós não conseguimos ter este olhar. Nem nós mesmos, terapeutas, às vezes temos dificuldade de encontrar este olhar, porque fica onde? No subconsciente, fica lá num sistema escondidinho, né, buscando as informações, é como se estivesse processando, fazendo um download do arquivo, mas nunca baixasse a resposta, né? E aí nós temos que auxiliar as pessoas a encontrarem os seus próprios caminhos, porque não existe uma receita de bolo para sair desse emaranhado, desta trava. E é este o olhar do terapeuta, é encontrar as forças que existem ali no Érico, ali nas pessoas que estão aqui, né, presentes em nós. Cada um tem o seu método, porque é a sua força, a sua maneira de encarar a vida, né? E aí, eu acho que isso resume muito bem a medicina germânica. É olhar para onde está a trava, encontrar novas possibilidades para destravar, e aí sim nós podermos usar da nossa força primitiva e que já foi dada por Deus, que é para a nossa sobrevivência, lutar ou fugir, né? Então, é só a partir daí que nós conseguimos reagir e combater os sintomas que são chamados pela medicina tradicional de doenças, né? Vale aqui reforçar que para a medicina germânica, todas as enfermidades que nós conhecemos, desde uma gripe, uma febre, uma pipoca no rosto, né, como o Leôncio falou aqui, até um câncer que é tão assustador por causa da nossa cultura, né? Qualquer doença, entre aspas, ela é apenas um sinal de alerta. É como se o nosso corpo começasse a acender uma luz e piscar, dizendo assim, para tudo e olha para dentro de ti. O que aconteceu aí? Onde começou a acontecer? O que desencadeou essa trava? Por que você não está conseguindo reagir? O que você tem para resolver? Qual o emaranhado? Ou melhor, qual a gota d'água que encheu a tua xícara e agora está transbordando, né? E que nós precisamos limpar, eliminar. Resumidamente, dá para dizer que isso é a medicina germânica, né, Leôncio? Não sei se você concorda. Plenamente, Gabriele, plenamente. Um exemplo, quer dizer, disso aí é uma pessoa que tem medo do escuro, né? Em medicina germânica, como é que funcionaria isso? Deixa a pessoa no quarto escuro, passa a chave, e na hora que ela começar a dar risada, pode deixar ela sair, né? Ou seja, ela enfrenta o escuro lá, né? E não vai morrer por causa disso, né? Mas se ela tem medo de avião, que o avião caia,
Não dá para usar uma abordagem dessa de fazer ela entrar no avião na marra, porque ela vai sentir medo que o avião caiba de qualquer jeito. E muito menos fazer ela saltar de paraquedas, né? Então tem que ter outras abordagens para que ela ache a solução dos problemas dela, ache os caminhos de enfrentamento. Mas a chave é enfrentamento, né? Para mim é muito claro isso. Situação que eu não enfrento, eu adoeço, né? Essa é a regra. Situação que eu não enfrento, eu adoeço. Eu tenho que enfrentar, não posso travar, né? Eu posso fugir da situação, ok, mas apenas postergo o enfrentamento, né? Então... E aí Perdão, pode falar. Para a vida é isso, a recado da medicina germânica. Enfrente as situações, não fique travado, né? Pode até fugir, por enquanto, pode, também funciona. Mas o enfrentar resolve. E o enfrentar não é brigar. É olhar a situação, sentir aquelas noções todas agradáveis e não brigar com elas. Aceitar o recado que essas emoções estão dando. Como você falou, a doença está batendo na porta, ó, para tudo, tem coisa para ser vista aqui, né? Isso vem através das emoções. Se eu tento bloquear a minha emoção, se eu não me permito sentir uma raiva ou me permito sentir uma tristeza, eu estou bloqueando a informação que a emoção traz para mim. E fica mais difícil para eu perceber qual é o problema que está me afligindo de fato, né? Então, esse olhar de frente, né? Apenas olhar de frente, sem brigar, sem nada, é o que eu chamo de enfrentar, né, a situação. E você, olhando a situação com clareza, com tranquilidade, aparecem 1000 oportunidades de resolução daquilo na realidade. 1000 oportunidades. Mas se você se bloqueia, não aparece nenhuma. Você entra num cone, né? Não é pelo cano. O cano ainda tem saída. Você entra pelo cone, que não tem saída. Perfeito. E olha só, eu gosto muito de, quando eu atendo, fazer, entre aspas, um pós-venda, né? É perguntar depois de um tempo como que o atendimento está reverberando na vida da pessoa, o que está gerando, o que faltou, como que ela vê esse movimento que ela fez, né? Porque a pessoa que faz esse movimento da busca e depois da busca, colocar em prática ou não, tomar as devidas decisões. E aí eu recebi um feedback interessante, que só vem a corroborar com o que eu já observo, e já vou te perguntar sobre isso, de uma menina que tinha sérios problemas, emocionais, que vinha lá da infância. Quando ela me relatava o problema dela, né, os problemas inúmeros, eu ficava olhando para ela e pensando, nossa, como que essa pessoa sobreviveu? Sem ter conhecimento de resoluções, ela foi simplesmente sobrevivendo, é uma sobrevida, passando por tudo que ela teve, né? Hoje ela está com 30 e poucos anos, ela veio, ela amou a sessão, saiu assim entusiasmada, mas nunca mais voltou. E aí eu já tentei entrar em contato com ela outras vezes, eu sentia ela se esquivando. Até que ela respondeu esse feedback e ela falou assim, que para ela achou que esse tratamento era muito fraco, que para ela não resolvia os problemas dela, que ela adorou, mas que ela sentia que não resolvia os problemas dela. Então ela optou, né, e está tudo certo, já vamos entrar neste mérito, de ir num psiquiatra e pedir remédios, né? Então ela se sente mais segura tomando remédios. E tudo certo, é uma escolha, nós respeitamos, né? Claro. E aí eu sinto que existe mesmo esta grande barreira da falta de conhecimento, que é de como romper o medo. Por quê? O medo é o maior vilão. Não é que o tratamento para ela não surtiria efeito. Ela só não se sente preparada para enfrentar seus medos, então ela prefere tomar medicamento, ficar anestesiada e jogar para baixo do tapete toda aquela montanha que eu sei que um dia ela vai voltar a me procurar ou procurar outro terapeuta para achar a solução real para os problemas dela. Mas ela não se sente preparada. E eu sinto isso em muitos pacientes, muitos clientes que me procuram. Gabi, eu preciso muito, eu estou desesperada, eu estou com depressão, eu tenho ansiedade, isso, aquilo. Mas está lá, indo no psiquiatra e tomando inúmeros medicamentos, achando que esta é a solução, né?
E este é um dos maiores, das maiores objeções que eu encontro para ir quebrando aos poucos, né? Tem que ser aos poucos, respeitando sempre o espaço do outro. E isso acontece muito com você, e como você lida com isso, eu tenho muita curiosidade de saber, até para aprender contigo. Eu diria, eu tenho isso aí também nos meus clientes, né? O pessoal que, a última que eu tratei, né? Ou tentei tratar, porque não conseguiu chegar a um termo, ela tinha um problema, né? De perdas, e eu sugiro, então faça esse exercício assim, assim, assado, né? Para tratar a perda do seu pai, que ela reclamava que perdeu o pai há 20 anos, sofria demais por causa disso. Há 20 anos ela sofria demais por causa disso, né? Ok? A gente sabe que a dor não tem idade, né? Quando você é 1 ano de idade, eu estou com 80 hoje, a dor é a mesma, né? Aí ela falou, não, mas eu acho que não é bem por aí, Leôncio, né? Eu acho que fazer isso não vai resolver o meu problema, né? Eu disse, não, mas tenta, né? Tenta fazer, porque isso vai resolver seu problema, né? E ela resfolegou, tentou, parou, e não foi para frente, né? No exercício que eu passei para ela. E ela tem um histórico de vários terapeutas que ela procurou, é uma senhora de 72 anos, e nenhum dos tratamentos deu certo, né? E ela sempre usa essa técnica. Não, eu acho que não é por aí que vai resolver o meu problema, né? Mas só que ela nunca encontra um que, de fato, a ajude, né? Então, nós temos isso. As pessoas resistem aos seus problemas. Eu tenho uma percepção de que a doença é uma coisa divina, né? Ela vem para nos fortalecer, né? Deus colocou a doença no mundo como tecnologia para nos fortalecer. É assim que eu encaro. A doença não é o inimigo. Eu tenho que tratá-la bem, né? Só isso. E se o câncer fosse bem tratado, ninguém morreria de câncer, né? Mas então, sendo uma coisa que Deus colocou no mundo, né, a respeito da doença, na hora que eu tento tratar a doença pela medicina tradicional, que a doença é o inimigo, o corpo tenta impedir que esse tratamento seja feito, que é a resistência. Por quê? Porque o corpo quer curar a pessoa, né? Ele quer fortalecer a pessoa. Então, o corpo não quer que a doença pare por influência externa. E o nosso tratamento, né, na germânica, é justamente o oposto. É fortalecer a pessoa, né, que daí a doença entra em remissão. Mas só que o treinamento que as pessoas têm é que o nosso tratamento cura a doença. E não cura, né? Quem se cura é a pessoa. A gente ajuda a pessoa a curar o trauma que ela teve, a fraqueza que ela teve a nível de consciência, né? E daí ela encontra caminhos de solucionar isso. Então, isso que eu chamo de resistência, Gabriel. Ou seja, resistência ao tratamento, ela existe em qualquer tipo de tratamento, inclusive no nosso, né? Então, como é que eu ajo com os meus clientes, né? Eu usava o termo paciente, mas eu acho que é pejorativo usar o termo paciente, né? Ele não é um paciente, ele não é um cara defeituoso, né? A pessoa que tem uma doença. Ela está recebendo um alerta que não percebe que alerta que é, né? Então, eu explico para as pessoas esse conceito de a doença causada por um trauma. E para cada doença dela, eu digo o trauma que ela faz, que ela tem. E peço ela lembrar desse trauma. E oriento ela, na hora, a tratar esse trauma. A minha linha é enfrentamento do trauma a nível da imaginação dela, ou seja, enfrentamento psicológico. Eu não coloco o cara que tem medo dentro de um quarto escuro, né? Isso seria abordar um tratamento de realidade, né? Eu não uso a realidade, uso a imaginação, que é muito mais fácil, né? Aí a pessoa pode se tratar enquanto está conversando comigo, como nós dois conversando aqui. Então eu faço ela enfrentar os problemas dela, todos os problemas que ela tem da doença dela, até esgotar. E no final do processo, ela sente-se bem, ela sente-se mais leve, ela gosta do processo. E aí a doença entra em remissão, no momento entra em remissão. Aí começa a tratar outra doença dela. E assim vai. Mas tem algumas doenças que não terminam. Elas permanecem lá. O que significa isso? Significa que ela não lembrou de todos os choques que ela teve daquele tipo. Então precisa cavocar mais atrás desse choque. Mas nós temos que esperar o corpo dar a resposta. Não tem jeito, né? É ela que tem que lembrar tudo. E às vezes a gente não lembra tudo. Traumas muito pesados a gente esquece, né? Porque é difícil. Aí você faz uma sessão com ela, dali a 30 dias, né? Eu faço sessões em dias seguidos, eu não guardo espaço entre sessões, né?
Mas se você trata daqui a 30 dias, ela vai lembrar de novos acontecimentos da vida dela, daquele tipo que ela tentou lembrar da primeira vez, e lembrou e tratou, mas não conseguiu lembrar de todos eles. Dali a 30 dias, né, a nossa memória é uma cebola, por camadas. Né? Eu tenho que tirar a camada de cima para ver os problemas que estão na camada de baixo. Então, dali a 30 dias, vem à superfície da consciência novos traumas que ela teve, novos choques que ela teve, daquele tipo. Então, a gente volta a tratar essas coisas. Né? Mas tem caras que fogem, né? Fogem e não aparecem mais. Né? Por algum motivo. Por algum motivo. Né? Porque tudo tem seu tempo, né? Eu sempre digo que nós temos um tempo de maturação, né? Existem pessoas de 60, 70 anos que não estão maduras para acessar suas informações e a gente tem que ir com muita cautela, até porque é uma cultura muito enraizada, né? Muito mais forte, assim como tem crianças, adolescentes, né? Que já estão prontos. Eu já atendi pessoas de quase 80 e já atendi criança de 5 anos. Então, assim, dá para perceber que é uma questão muito mais cultural, né? Muito mais do que aprendeu, do seu ambiente, das pessoas com quem conviveu, da forma como percebe a vida, do que, de fato, é uma falta de coragem ou algo da personalidade. Não é, muito mais do meio em que a pessoa está inserida, né? Para ter esta abertura ou não, para se propor a olhar para as emoções. E você falou aqui muito da resistência, da idade também, eu também estou relatando agora. É possível, sim, atender desde bebezinho, né? Desde uma mãe que está gestante até idosos. Isso foi uma coisa maravilhosa que eu achei na medicina germânica. Inclusive os familiares, porque não existe esse paradigma de escolher pessoas para atender. A única escolha é a pessoa estar aberta ou não. Sim. Né? Então, nosso poder é muito ampla. Afinal de contas, nós não estamos aqui cuidando, tratando uma pessoa X. Nós estamos tratando um ser humano. Seres humanos são iguais em todos os âmbitos, independente da idade, né? E aí, Leôncio, quero isso aqui para falar um exemplo, e já vou pedir que você já vá pensando aí num exemplo bacana para nos dar. Quando você falou da imaginação, tratar com a imaginação. Isso é uma forma, assim, sutil, linda e, ao mesmo tempo, tão profunda que todos nós temos essa capacidade desde sempre, né? Quando nós somos crianças, só fazer uma viagem mental aqui. Quando nós somos pequenos, a gente não tem consciência das coisas, mas nós já temos a imaginação. Então, nós começamos a criar o nosso ambiente. E aí eu atendi uma moça, uma psicoterapeuta, que ela não comia especificamente pão. Outros glútens ela podia comer, pastelzinho e tal, enfim. Mas o pão dava primeiro lugar, ela se paralisava, dava tontura, náuseas e desmaio. Então ela caía durinha ali, só de comer uma fatia de pão. E ela não entendia o porquê. Nós fomos fazendo a investigação e olha que bacana, Leôncio, isso é interessante falar assim, porque nem sempre vem à memória o que aconteceu, mesmo na investigação. Ela não lembrou em princípio, mas ela queria ressignificar. Nós fomos para a ressignificação, que é uma meditação guiada, onde nós vamos conduzindo a pessoa pela própria imaginação, emanando, né, as informações para o cérebro ativar as forças internas, encontrar os mecanismos internos. E aí ela, na ressignificação, na meditação, ela foi indo, foi se permitindo, olha a importância desta palavra, ela foi se permitindo ser levada para trás, para a história dela, e ela chegou numa casinha de um cômodo, escura, onde a janela estava pregada, e ela estava nesta casinha, sentada numa mesa, com mais duas mulheres mais velhas, que ela tinha a impressão que eram irmãs dela, e era como se elas estivessem num cativeiro, no meio do mato. Ela tinha a sensação que era no meio do mato. E ali não tinha nada para elas comerem, além do que de um pão mofo, com um mofo. E ela lembra que ela se arrepiava assim na ressignificação, que ela lembrava daquele pão com muita náusea, com muito nojo, mas ela foi obrigada a comer porque era só o que elas tinham para comer, senão elas morreriam de fome.
Quando a gente ressignificou esta imaginação dela, que pode ter sido imaginação, ou para quem acredita em vidas espirituais, pode ter acessado uma vida anterior, né? Enfim, isso aqui não se refere a crença, se refere a posicionamento, né? Ela compreendeu que ela podia criar uma cena linda ali, da mesma forma como ela acessou esta informação. Então ela abriu a janela daquela casinha, entrou muito sol, ela imaginou ela comendo um pão novinho, fofinho, delicioso. E o que aconteceu a partir de então? É bem como você falou, é imediato. O corpo dela compreendeu que aquilo era apenas uma memória e que ela podia liberar aquela memória e, a partir de então, ter um novo posicionamento. Ela chegou em casa, Leôncio, sem perceber, totalmente intuitivo. A sogra, automático, a sogra dela levou um pão para o filho comer, não para ela, e ela sentiu aquele cheiro e avançou no pão e comeu, e todo mundo paralisado olhando, meu Deus, vai desmaiar. E ela não entendeu. Quando eles falaram, você viu o que você fez? Nossa, ela deu um sorrisão e comeu o pão, saboreando. No outro dia, eu levei um pão caseiro para ela, e ela comeu na minha frente aquele pão, assim, com um desejo, um prazer, e não desmaiou, e nunca mais desmaiou. Então, olha só, é lindo o que a medicina germânica faz, trazendo este novo olhar, este novo foco, né? Sem dúvida. E tem muitas outras histórias, e eu sei que você deve ter também histórias lindas aí. Você quer compartilhar alguma conosco? Tem uma história que é recente da minha mãe. A minha mãe tem 95 anos. Lúcida, né? Faz pilates 2 vezes por semana, né? Uau! E ela teve uma queda no banheiro, né? Porque ela foi hospitalizada 2 meses atrás, aí ficou com os músculos meio fracos, está fazendo exercício para fortalecer, mas nessa de músculo fraco ela caiu e bateu a testa, né? Bateu essa parte aqui no chão, sangrou, foi ao hospital, mas ficou 6 horas só no hospital, não teve nenhuma crise forte, a não ser 14 aqui na testa e quebrou o pulso, né? Mas por conta disso, ela sentiu-se abandonada no hospital, né? Naquelas 8 horas que ela ficou lá, né? Com um acidente, quieta, não tinha muita gente acompanhando, não estava a família inteira acompanhando ela, estava um acompanhando só. E ela sentiu esse abandono, digamos assim. Ela sentiu o abandono. Não que ela tivesse abandonada, né? O fato foi que tinha poucas pessoas lá, mas ela interpretou percebeu. como um choque. Ela interpretou como um choque de abandono para ela. Por conta disso, ela começou a perder a memória recente, né? E foi tão intensa a perda de memória que ela não lembrava mais da casa onde morava, né? Ela mora num apartamento há 30 anos, não lembrava o apartamento, né? E perguntava, mas onde é que eu estou? Ah, você está nesse apartamento, mãe. Não, isso aqui não é meu apartamento, né? Digo, ok, você sabe quem eu sou, mãe? Sim, você é o Leôncio, meu filho. E sabe quem é a Estela? A minha irmã, né? Eu falei, sim, a Estela eu conheço, minha filha também esteve aqui. E falei com meus outros irmãos, não, eu lembro, são meus filhos. Tá, então, mãe, se você está lembrando de nós, não se preocupa com o resto, né? O fato de não lembrar da casa, isso aqui é temporário por causa do acidente que você teve, né? Eu tive um acidente, você caiu no banheiro, mãe, né? Barbaridade, então estou para lá de pior. Não, você bateu, esqueceu para não sofrer, né? Aí o que eu fiz? Eu não podia conversar com ela de maneira clara, por conta desses esquecimentos que ela tinha. Lembrar o passado, então, nem pensar. Então, eu coloquei a música do Dr. Hammer para ela ouvir 24 horas por dia. Os meus irmãos, quando viram a minha mãe nesse estado, já se prepararam para o enterro, né? Falaram com a médica, né? E tratou dela e viu a situação e disse, ó, daqui para frente é disso para pior, né? Mas eu, como conheço o Hammer, botei a música do Hammer lá e ela começou a melhorar dia a dia. Hoje, ela está com a memória totalmente restaurada, quase. Ela tem lápis de memória ainda, memória recente, mas coisas de antigamente ela lembra bem, como sempre lembrou, né? E os meus irmãos acham que minha mãe é um touro de tão forte, né? Como é que ela conseguiu superar tudo isso, né? Eu ouvi eles falarem isso, fiquei quieto, né? Porque eles não conhecem medicina germânica, eu conheço, e não adianta explicar para eles, né? Eu fiquei quieto dando risada comigo mesmo, né? E minha mãe, então eu sempre ajudo ela, né?
Então, a música do Hammer, 24 horas por dia, fez maravilhas para minha mãe. Maravilhas, né? E para quem tem doença de Alzheimer, faz maravilhas também. Né? Parkinson faz maravilhas também. Essas doenças todas que são crônicas e que impactam demais a pessoa, elas têm um grande benefício, né? E da minha mãe, um último exemplo, que é interessantíssimo, eu estava conversando com ela, né? E ela olhando para mim disse, Leôncio, eu estou vendo dois de você agora, né? O que está acontecendo, né? Eu pensei, está vendo dois de mim, pode ser astigmatismo, se são dois na vertical, ou estrabismo, né? Se for dois na horizontal. Aí pedi para ela tapar um olho, né? O olho, mãe. E vê o que você vê. Ela, não, agora estou vendo um só. Tapa o outro olho. Agora estou vendo um só também, né? Agora estou vendo dois, ela falou. Então, é estrabismo. Eu sei que estrabismo é a pessoa que sofreu um choque porque não podia olhar para o lado, né? E eu perguntei, mãe, quando que você foi proibida de olhar para o lado e queria olhar para o lado? Ah, não sei, meu filho, né? Mas quando que na sua vida deve ter acontecido isso? Ela pensou, ela tem 95 anos. Ah, eu acho que eu tinha uns 20 anos, 19, 20 anos aí, logo no meu casamento com o seu pai, porque ele era ciumento demais. Ele não me deixava olhar para o lado. Eu falei, ok. Que linda. Consegue lembrar dessa cena que não podia olhar para o lado? Consigo. Ok, então localiza o pior momento dessa cena. Tá, localizei. Então agora faça uma história bacana a partir desse pior momento, né? Qualquer história bacana, né? Minha mãe fechou os olhos e ficou pensando, né? Ficou 1 minuto, 2 de olho fechado, abriu os olhos, né? Olhou para mim e disse, agora estou vendo um só de você. Né? Ou seja, ela viu a cena de 70 anos atrás, ressignificou a cena, contando uma história bacana a partir dali, né? E curou na hora também. Curou na hora. Se eu não tivesse ali, com certeza ela estaria estrábica até hoje, né? Porque não ia conseguir, resolver o problema dela. Ia levar no oculista, ia fazer cirurgia, mas na idade dela não tem sentido fazer cirurgia, e todo esse resto. Então apareceu um problema, curei na hora, né? Então isso é excepcional, né? Isso valeu para um problema de estrabismo, mas vale para qualquer coisa. Qualquer coisa. E olha os recursos. Olha o que você está falando aqui. Os recursos não são algo que nós não temos em casa, que nós temos que sair comprando numa farmácia. São recursos naturais, intuitivos muitas vezes. São recursos que nós já temos em nós vivos. E isso é lindo. Você falou aqui da música do Hammer. Doutor, o descobridor, né, da medicina germânica. E esta música que o Leôncio fala, ele escreveu para a esposa dele, né? A letra foi isso, né? E aí, ele escreveu intuitivamente, foi ele recebeu essa música, né, de Deus. E ele escreveu, e ele começou a usar essa música e ele percebia que as pessoas tinham melhoras incríveis. Então, ele fez um estudo sobre essa música e o ritmo da música, eu não sei dizer se isso são as notas, eu não entendo de música, né? Mas, enfim, a música em si, ela emana uma onda e que vai regulando todo o organismo. Então, essa música tem no YouTube, né, Leôncio? Tem no YouTube. A música do Dr. Hammer. Mas só tem que tomar o cuidado de pegar uma música original dele. Porque tem outras músicas dele que não têm essa habilidade. E parece a música dele. Né? E olha só, através de uma música, né, gerar cura. E realmente isso foi comprovado depois, né, por inúmeros casos. Não é algo assim que foi lançado e nunca mais olhado. Foi realmente estudado a fundo e gera essas ondas neurais que vão gerando a cura. Então, assim, é uma música, é uma palavra, é um olhar, é uma imaginação. Existem inúmeros recursos que nós podemos utilizar, né? Hoje nós temos nas terapias holísticas que vêm junto com a medicina germânica, somando todo esse processo de autocura, o reiki, as barras de axis, os florais, tudo isso agrega junto com esta fase de enfrentamento. Sim. De olhar para encontrar, né? Vem ao auxílio, vem como uma potencialidade, assim, para que
a gente consiga ter coragem para enfrentar, porque a gente sabe que não é fácil, Sim. né? A gente sabe que não é mágico criar coragem do nada. Muitas pessoas vão fugir do tratamento, sim, como o Leôncio fugiu das explicações, como eu fugi, Leôncio. Eu tive conhecimento da medicina germânica há muitos anos atrás, e somente há 3 anos eu comecei a estudar de fato, né? Somos iguais. Então, assim, realmente assim, existe a hora certa também para cada um de nós despertar, mas é isso que nós estamos fazendo aqui, acelerando esse processo de despertar, né? Mostrando que existem outras possibilidades. E a medicina germânica, ela vem como uma grande ferramenta, realmente. Só que é algo tão sagrado que não vai ser invasivo, vai respeitar o seu momento, vai compreender se você não está pronto e vai achar um caminho sutil, leve, para que você possa ir aos poucos gerando a tua autocura. Eu acho que isso é o mais lindo da medicina germânica, não é impositivo. Apesar de ser assertivo e ir direto na veia, como eu digo, né? Fui na veia, encontramos ali a raiz. Mesmo assim, a gente sabendo qual é a causa e é a causa certa, é a causa correta, não tem erro, a gente tem esse olhar, esse respeito pelo momento de cada pessoa, né? Nem todos estão se sentindo preparados para esse enfrentamento, essa geração da autocura, né? Então, Leôncio, como passa muito rápido aqui o horário, então nós temos nossos compromissos, né? Uhum. Eu gostaria que você nos agraciasse aqui com mais alguma mensagem final, ou o que você sentir no coração que vai ser interessante deixar aqui como uma grande mensagem da medicina germânica. Eu acho que o que vem aqui é a mesma coisa que eu falei no início, né? Em relação ao câncer. Então, minha esposa teve câncer de fígado e câncer de intestino. E hoje, pela medicina tradicional, tem um conceito, né, que gera um estrago danado, né, no tratamento, que é as ditas metástases, né? O câncer se espalhou pelo corpo, né? Estava na mama, foi para o pulmão, foi para os ossos, foi para o fígado, foi para o intestino. E a gente sabe que não é nada disso. O câncer não se espalha. Cada doença ataca um tecido único, né? Quando a pessoa tem outro câncer, é porque ela teve outro choque, né? Como minha esposa. Minha esposa teve um choque lá com o médico, ela teve um câncer no fígado, mas ela teve outro choque, né? Sentiu-se abandonada pelo médico, né? E esse abandono pelo médico fez com que ela tivesse retenção de líquido. E era tão extrema a retenção de líquido que ela parecia grávida em 9 meses. Ela teve ascite, né? Foi por um choque que ela teve, né? Então, as doenças que vêm junto com o câncer são outras doenças, são outros choques, né? E a maneira que os médicos têm de dar o diagnóstico para o paciente é uma maneira extremamente dura, extremamente ruim para o paciente. Se eles não estão preparados, né? Se eles não conversam com a pessoa, não discutem com outro profissional sobre aquele problema vira um câncer. A minha esposa teve o câncer e ela soube do câncer quando já tinha os 2 cânceres. Ela não teve outro choque de câncer, né? Mas ela teve o choque do abandono já no final do tratamento dela. Abandono por quê? Porque o médico que tratava da gente se recusou a tratar minha esposa. Marquei 3 sessões, 3 consultas seguidas de um mês de diferença, porque ele tinha agenda lotada, e nas 3 sessões o cara não apareceu, né? Aí minha esposa sentiu-se abandonada por ele, né? E aí desenvolveu ascite, né? Então, existe uma oportunidade enorme de tratamento de câncer, inclusive, e outras doenças também, com a medicina germânica, né? Que consegue evitar uma série de problemas, se for bem olhado isso, né? Se for bem olhado, né? Agora, se a pessoa que não tem conhecimento, ela cai nos seus medos, cai nos processos da medicina tradicional, que não avalia os pontos que Hammer avalia, que não conhece Hammer até, né? E isso faz com que os problemas das pessoas aumentem cada vez mais, né? Exato. Mas, assim, eu gosto de trazer também um olhar esclarecedor, né, Leôncio, que a medicina tradicional tem, logicamente, todos os seus méritos, muitos de nós estão aqui até por ter se tratado, né, e vai continuar. Por quê?
Porque quando a gente não tem estes conhecimentos das novas possibilidades de autocura, o medo, ele se torna um vilão muito poderoso, né? E o medo faz com que o nosso organismo trave. Sim. E aí nós voltamos lá para o início do assunto, né? E volta Quando nós travamos, nós precisamos achar uma saída. E muitas vezes as pessoas, por não conhecer, por isso que nós estamos aqui trazendo esse assunto, principalmente por não conhecer, né, recorre, como eu passei a vida inteira indo em médicos, né, e eu nunca tinha nada, graças a Deus, mas já me diagnosticaram certa vez, até com 3 meses de vida, estou aqui. A gente passa por isso. Por quê? Por causa do medo. Então, quando nós vemos que nós não conseguimos fugir do medo, nós podemos experimentar novas coisas. Afinal de contas, talvez essas possibilidades sejam até menos dolorosas do que um tratamento médico, que vai poluir literalmente o nosso organismo, né? Gerando novos problemas, novos medos, né? Nós tratamos uma coisa e ativa outra, né? Porque aí sim, é isso que os medicamentos fazem. Então, estamos aqui para ajudar. O Leôncio está aí para ajudar. Quem não segue, segue ele aí, ele é maravilhoso. Está sempre agora ativa, né? Está mais ativa aí na internet, né, Leôncio? E também acredito que você possa esclarecer dúvidas, se mandarem mensagens para você, eu também estou à disposição. O que nós não soubermos, nós vamos estudar, né? Porque a gente nunca sabe tudo, o ser humano é muito complexo, mas estamos aí para ajudar. Tá? Então, agradeço muito a tua presença, agradeço muito a presença de todos. Vou deixar a live gravada, se vocês quiserem encaminhar para outras pessoas. Leôncio também vai deixar gravado na tua página, Leôncio? Sim. O Leôncio é realmente maravilhoso, a Adri falou, realmente, assim, é muito conhecido, muito conhecimento, muito estudioso e uma pessoa muito acessível, né? Para que a gente possa buscar esses conhecimentos. Então, gratidão, querido, mais uma vez, que Deus te abençoe a todos que estiveram conosco. Esperamos ter contribuído, né, com um novo olhar, e a medicina germânica é isso, é um novo olhar sobre a nossa vida, sobre as nossas possibilidades. É isso aí. Fiquem todos com Deus, eu que agradeço, nós que agradecemos, e até breve, se Deus quiser, né? Até breve. Boa semana, tchau, tchau.